Olá, bom dia, professoras Margarete e Tianinha. Bom Bom dia. dia. Então, nós vamos começar agora a nossa reunião, né, para falar um pouquinho sobre os descritores de linguagens de língua portuguesa que são cobrados na nossa provinha do ensino médio, que é a prova que nesses anos ímpares é cobrada, né, em termos nacional, e a gente faz um trabalho como professor do ensino médio preparatório para que os alunos possam conseguir desenvolver a aprendizagem e demonstrar isso através das diagnósticas, dessas avaliações que a gente trabalha. Bom, o foco desta reunião é o diálogo com as professoras de linguagem do ensino médio, para que a gente possa chegar a quais descritores nós estamos trabalhando, né, nas nossas aulas, que os alunos tenham dificuldades, que a gente precise trabalhar o nivelamento com os alunos. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho do que é o descritor em relação aos distratores. Descritor, detalhamento de uma habilidade cognitiva, em termos de grau de complexidade, que está sempre associada a um conteúdo que o estudante deve dominar na etapa de ensino em análise. Esses descritores são expressos na forma mais detalhada possível, permitindo-se a mensuração por meio de aspectos que podem ser observados. Bem, o descritor, que é cobrado nas avaliações diagnósticas e que a gente trabalha em sala de aula direto com os nossos alunos, ele possui aquela questão objetiva com distratores, onde os distratores têm um nível de ensino, de aprendizagem que aquele aluno adquiriu, aquela habilidade que ele desenvolveu. Então, os descritores são os certos, né, os corretos quanto àquele enunciado, aquela questão. Já os distratores são paralelos. Os descritores de língua portuguesa, eles se dividem em tópicos: procedimento de leitura, implicações de suporte de gênero, relação entre texto, coerência e coesão, relações entre recursos expressivos e variação linguística. Nós temos, primeiro, os procedimentos de leitura. Quais são esses procedimentos de leitura? Esses descritores é o D1, localizar informações explícitas em um texto. D3, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Então, o explícito está no texto. Conseguir entender o que está dizendo uma palavra ou expressão, aquilo que a gente já vem trabalhando, né? Ortografia, significado das palavras, sinonimia, antonimia. O D4, inferir uma informação implícita, um pouquinho mais difícil, mas o aluno consegue fazer por dedução a conclusão de um texto. D6, identificar o tema de um texto. É um descritor que eu acredito que precisa ser trabalhado. Por quê? Porque nem sempre os alunos conseguem fazer isso com clareza. D14, distinguir um fato de opinião. Então, é o que a gente trabalha, né? Trabalha em conceitos gramaticais também, a questão de trabalhar em primeira pessoa ou terceira pessoa, que aí eu descubro o que é fato e o que é opinião, né? Mas para os alunos, essa questão esse descritor um pouco complicado. Nós temos as implicações de suporte, com o descritor 5, interpretar texto, história em quadrinhos.
uma diversidade, gráfico, propagandas. Então, não é um descritor que os alunos erram tanto, tem tanta dificuldade. O D12, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. Então, é descobrir. Então, é fácil descobrir se é uma história em quadrinho ou é uma notícia. Mas quando eu trabalho uma notícia, uma reportagem, um editorial, apesar das características serem diferentes, os alunos acabam ficando com dificuldade na hora de responder qual o descritor em relação ao gênero. E qual a finalidade daquele descritor, né, do que está escrito dentro do texto. Relações entre os textos. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação dos textos que tratam do mesmo tema. Digamos que eu tenho um texto sobre violência, e aí lá dentro do texto, um fala sobre violência doméstica e o outro textinho está, o texto um fala de violência doméstica e o outro fala sobre violência na escola. Então, apesar do tema ser igual, os textos, eles desenvolvem a abordagem diferente. Então, é um descritor que precisa ser trabalhado, eu acredito. Reconhecer o D21, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões. Quais opiniões, quais fatos, é ideia complementar, é ideia de oposição. Então, esse é o D21. Nós temos coerência e coesão. O D2, que o objetivo é estabelecer relações entre partes do texto. É onde a gente utiliza muitos elementos conectivos, né? A gente utiliza muitas classes gramaticais invariáveis aqui, como um elemento conectivo. E, às vezes, o aluno não consegue substituir um mas por um porém, por exemplo. O D7, identificar a tese de um texto. A gente vai descobrir qual que é a tese daquele texto. Também um pouco conflituoso para os alunos. Estabelecer relação, D8. Estabelecer relação entre tese e os argumentos. Uma dificuldade, porque quando você trabalha artigo de opinião, o aluno tem dificuldade em assimilar bem quais são os argumentos que sustentam determinada tese. D9, diferenciar as partes principais das secundárias. Qual que é a parte principal do texto? Qual que vem depois? Qual que é a secundária? Então, uma coisa é um descritor a ser trabalhado, mas o aluno, acredito que ainda consiga acertar. O D10, identificar o conflito. Isso trabalha muito nos textos da tipologia narrativa. O conflito, enredo. D11, estabelecer relação de causa e consequência. A gente trabalha muito com as orações subordinadas aí, né? Trabalhamos muito com as conjunções e muitas vezes, por serem matérias extensas, os alunos acabam não focando nessa interpretação dialogada com o texto, com o gênero textual. O D15, estabelecer relações lógicos discursivas, presente nos textos e marcada por conjunções. Então, onde a gente trabalha com os elementos conectivos, conjunções e advérbios. Relações entre recursos expressivos. Então, o D16, que é identificar os efeitos de ironia, é um descritor que, com as turmas que eu trabalho aqui no ensino médio, o aluno consegue bem trabalhar esse descritor, apesar de ser sempre bom a gente estar revisando. É uma revisada. Isso. O D17 é conhecer efeitos de sentido decorrente de uso de pontuação e notações. É a aprendizagem. O aluno conseguiu chegar ao êxito de aprender um pouquinho mais sobre pontuações. O D18. Reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão.
E o D19, reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração dos recursos ortográficos e morfossintáticos. O último tópico é a variação linguística. Então, a gente trabalha com D13. Então, a gente vai trabalhar todas as marcas linguísticas do texto. Bem, para a nossa reflexão, nós vamos trabalhar inicialmente com alguns descritores. Então, quero dialogar com vocês. Será que é aqui que está dando essa inferência? Deixa eu ver. A reflexão sobre os descritores. A gente vai trabalhar com D6, D14, D12 e D20. Vamos falar um pouquinho sobre eles e o que vocês acham nas turmas de vocês, que a gente deve trabalhar ou não. Inicialmente vai trabalhar com esses, eu acredito. Depois a gente trabalha com os demais que estão em azul. O D6 é identificar o tema de um texto. Aqui nós temos uma passagem da música Asa Branca. E lá o enunciado do texto. Qual é o tema do texto? Vocês acham importante trabalharmos esse descritor, o D6? Sim. Sim. Ok. O D14, distinguir o fato de uma opinião relativa a esse fato. Vocês acham que nas turmas de vocês, esse descritor é necessário a gente revisar, nivelar, trabalhar as atividades de nivelamento com esses alunos para a ADA e outras avaliações diagnósticas? Sim. Ok. Por quê? Sim, Porque para o aluno é difícil diferenciar o fato de opinião. O D12, identificar a finalidade dos textos de diferentes gêneros. Então, descobrir qual a finalidade do texto não é fácil. Vocês concordam que a gente deve trabalhar esse descritor, D12? Sim. Concordo. Querem falar alguma coisa sobre ele? Alguma anotação que vocês notam dentro da sala, quando estão trabalhando? Na turma aqui é mais difícil essa aqui, Vandinha. Os alunos têm Sim. mais dificuldade nesse escritor. Ok. É porque descobrir a finalidade de um texto é uma questão interpretativa, né? Às vezes a gente tem a dificuldade, o aluno vai ter mais dificuldade de interpretar, né? O D20 é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas que ele está sendo recebido. Então, é aquela parte que a gente trabalha dois textos para a gente descobrir o grau comparativo entre os textos, se é um aspecto comum a esses dois textos. Aí aqui eu tenho dois textos e a gente vai ver qual é o aspecto comum entre os dois. A gente tem 4 distratores aí e só um descritor correto. Então, eu vejo nas minhas aulas de língua portuguesa que os alunos têm dificuldade quanto ao descritor D20 e merece nivelamento. Ok. Professora Tianinha? Sim, também concordo. Então, esses a gente começa a trabalhar, né? Ainda esse bimestre, e para o próximo bimestre, a gente trabalha também com os demais descritores apontados, mas a gente faz um novo diálogo, né? Para essa construção. Querem Ok. falar alguma coisa? Não, não é necessário. Ok. Tudo ok. Ok, então, muito obrigada pela presença de vocês aqui como companheiras, né? E só os agradecimentos. Muito Obrigado a obrigada por você. estar com a gente. Então, Obrigado a você pelo Obrigada a você. esclarecimento.
Bom dia, meninas. Obrigada. Bom dia, até mais. Até mais. Tchau. Tchau.